Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Ganhando vidas através das casas de paz. A gente tem ouvido, de algumas pessoas, mas eu queria tanto que o meu familiar se convertesse. Mas eu queria tanto que o meu amigo de trabalho se convertesse. E eu falo de Jesus para ele e existe aqueles casos assim da rejeição, daqueles que realmente não querem. Mas o mais difícil é aqueles que ouvem a mensagem, ouvem a palavra, ouvem aquilo que você fala, mas parece que de alguma forma essa mensagem não entra, Antigamente, a gente tinha uma pessoa muito querida que caminhava com a gente e ele usava uma expressão assim: fulano já participa da igreja, está envolvido com as coisas da igreja, mas ele ainda não viu a igreja. O que ele queria dizer com esse não viu a igreja? Ele queria dizer que essa pessoa ainda não era convertida. Essa pessoa estava dentro da igreja, gostava da palavra, gostava da mensagem, mas de alguma forma essa mensagem não frutificava no coração dela. Eu queria aprender com quem realmente é o nosso mestre, o nosso maior exemplo. Aprender com Jesus. Sobre a parábola do semeador. Lucas 8, verso 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. O que Jesus estava fazendo? Proclamando as boas novas. Jesus estava fazendo aquilo que nós estamos fazendo através das casas de paz. Jesus estava evangelizando. Jesus saiu para evangelizar. E no verso 18, Lucas 8, 11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Interessante aqui que eu comecei do fim, Eu comecei da explicação da parábola, sem antes falar sobre a parábola. A parábola do semeador é uma parábola muito conhecida sobre o semeador que saiu a semear. Talvez no nosso contexto de Tocantins, que assiste aí os vídeos, que vai na Agrotins, que vê aquelas máquinas enormes que plantam, talvez essa figura do semeador seja uma figura um tanto quanto antiquada. Mas eu lembro que eu era moleque e eu ajudava o meu avô a plantar milho e ele saía na frente fazendo a cova e eu ia atrás. A gente amarrava um saco aqui na lateral, enfiava a mão, na mão esquerda era a semente, na mão direita era o adubo. Era dois sacos e era com a mão mesmo. Te enfiava a mão e se eu jogasse muita semente ele ficava bravo. Falava, não, é só 3, 4 sementes. Falava, não, mas não dá tempo de ficar contando isso não. Eu ficava irritado com aquilo porque tinha que contar. Porque se nascesse muitos junto, uma planta abafava a outra e não produzia. Então tinha que ser uma quantidade X. Essa é a figura do semeador, que ia andando e semeando, lançando a semente. E Jesus faz 4 tipos de solos. Solo que a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu sobre as pedras, a semente que caiu entre espinhos e a semente que caiu em terra boa. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O problema aqui foi a diferença dos solos. Como eu comecei dizendo, o problema aqui é a diferença das pessoas, dos corações. Cada pessoa responde num tempo, de uma forma e tem uma característica. Acabei de comentar com o Elton ali, a gente celebrando, alegre por um irmão que decidiu pelo Senhor e nós temos lutado com essa família há tantos anos. Nós acompanhamos um tempo difícil, de enfermidade naquela família, e a gente
continua semeando, continua plantando, continua regando, continua orando, continua acompanhando, e anos se passaram até que essa pessoa aceita Jesus. E como é gratificante a gente ver isso, ver que de fato vale a pena essa persistência, né? Vale a pena. A semente, ela vai frutificar. A palavra lançada, ela vai cumprir o propósito. Assim como a chuva que desce dos céus e cumpre o seu propósito, o seu destino, assim é a palavra do Senhor. Com certeza ela vai cumprir o seu propósito. Mas aqui, Jesus, primeiro ele pega, né, de forma figurativa, né, porque a parábola é uma mensagem figurativa, com linguajar que aquele povo pode entender, com linguajar que fica fácil para eles perceberem. Jesus usa essa figura e depois ele explica, né, que cada característica dessa de solo e o que você entende por ser esse solo, né? O que você entende além de figurar uma vida, uma pessoa que está recebendo essa mensagem? Eu logo no primeiro aqui, que fala sobre a beira do caminho, eu já tive uma interpretação que eu creio que seja essa a chave dessa mensagem. As que caíram, Lucas 8:12, as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Nós já sabemos que essa figura dos solos são as vidas. Mas aqui, de maneira mais profunda, ele aponta que essa semente vai para onde? Para o coração. O coração. A terra do nosso coração. O solo do nosso coração. E aí ele diz que o diabo vem e tira a palavra do coração para que não creiam e não sejam salvos. Eu já lidei com algumas situações de libertação em que a gente conversava com a pessoa, achava que estava conversando com a pessoa, mas o diabo tinha roubado a mente dela. E aí você acha que está falando com a pessoa, mas o diabo já criou um bloqueio na mente, já roubou a semente, ao ponto de eu ter que olhar para a pessoa e falar: eu quero falar com fulano de tal, em nome de Jesus. O diabo solta a mente dessa pessoa. E aí, dali um tempo, eu percebia que realmente era uma ação maligna que estava roubando a mente daquela pessoa. Então, isso que Jesus está falando aqui, que o diabo vem roubar a semente. Mas vamos ver outro tipo de solo. O solo sobre as pedras. Lucas 8:13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Esse aqui já é uma outra fase, né? Já ouviu, no momento que ouviu, aceitou Jesus, glória a Deus, mas na hora da pressão, de alguma forma, faltou raiz, faltou consistência, e o diabo vem e essa pessoa logo desiste. Próximo, entre os espinhos. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas os que ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Lucas 8:14. Vendo as coisas desse mundo, a pessoa logo desiste. Porque vê os prazeres dessa vida, dinheiro, a rotina, né, o frenesi desse dia a dia, a pessoa logo desiste. A boa terra, Lucas 8:15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto, com perseverança. A terra boa é o coração. O solo bom é o coração. Nós vimos aqui então que o problema não foi o semeador. Como eu disse, eu como semeador não fui tão bom assim, eu jogava muita semente.
O problema não foi a semente, porque a palavra é a palavra inerrante do Senhor, a palavra do Evangelho é salvação para todo aquele que crê. Então o problema não está na semente, o problema não está no semeador, mas o problema está no coração. Por último, ele diz sobre a terra boa, o coração bom. Mas aí você pode se perguntar, mas como então, né? Nessa parábola, o agricultor, ele pode preparar a terra. Ele pode ir lá, arar, escolher a terra que ele vai plantar. Mas aqui, aplicando isso para o contexto do evangelismo, aplicando isso para o contexto das casas de paz, como que nós vamos preparar essa terra? Né? Nós passamos aí o mês de abril todo, orando pelos Natanaéis, clamando por esses Natanaéis, né? Colocamos até um nome específico das pessoas. Nós tivemos células aí que foram exemplares, né? Estou lembrando aqui agora da célula do Flávio e da Val, que fez um quadro, colocou os nomes dos Natanaéis e apresentava esse quadro toda a reunião para orar por essas pessoas. Isso fala de arar a terra. Isso fala de preparar o plantio. Isso fala dessa preparação espiritual para tocar nessas vidas. Nós estamos lidando com algo espiritual. Aqui eu acho que é a ênfase que eu quero trazer nessa manhã, de que nós podemos ter uma casa legal, nós podemos ter a TV legal, nós podemos reunir 50 pessoas, nós podemos colocar a palavra do faixa preta, pastor Eibe, né? Que é uma mensagem excelente. Nós podemos ter um momento de compartilhamento show, fantástico, as pessoas podem ouvir aquela mensagem e achar tremendo, mas se nós não tivermos um olhar de que isso é algo espiritual e que o diabo está ali para roubar essa semente, nós corremos o risco de morrer na praia. Nós corremos o risco de passar esse ciclo e chegar no início de junho e olhar para trás e falar, poxa vida, mas a gente fez reunião aqui, tinha 30 pessoas, cadê o povo? E agora? Na hora de transicionar essa casa de paz para uma célula, você olha e fala assim, caramba, não vai dar para virar uma célula porque o povo sumiu. Então, nós precisamos sair daqui nessa manhã convictos de que nós estamos lidando com algo sobrenatural. Existe um ladrão de semente à espreita, rodeando. E essas pessoas que nós queremos alcançar para Jesus são o alvo do inimigo. Elas são o alvo do inimigo. E o diabo vai fazer de tudo para que essa semente do evangelho não alcance o coração delas. E se caso isso alcançar, o diabo está ali à espreita para roubar essa semente. Existe um ladrão de semente. Existe aí um espírito de filisteu que invadia, né, um espírito de roubo mesmo, né? A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a semente, roubar a palavra, roubar a verdade do evangelho. Então, nós vamos ter um tempo precioso de oração, mas eu queria fechar com essa visão espiritual do evangelismo. Nós precisamos ter esse discernimento que nós estamos numa batalha espiritual. E Jesus, nesse mesmo texto de Lucas 8, ele passa por... O capítulo, ele fecha com 3 momentos chave sobrenatural. Primeiro, Jesus acalma a tempestade. Segundo, Jesus cura um endemoniado. E terceiro, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. 3 chaves sobrenaturais que Jesus enfrenta logo depois de falar sobre a parábola do semeador. 3 momentos totalmente sobrenatural. Isso aqui não é natural, gente. Jesus levantar sobre um barco e dizer para a tempestade se acalmar, isso não é natural. Jesus, quando cura esse endemoniado, quando liberta esse gadareno, era um homem que estava possesso por uma legião de demônios. Fique com o pé atrás. Talvez o lugar onde você está
essa casa de paz que você abriu numa casa que você ainda não conhece muito bem as famílias, não conhece muito bem as pessoas, pode ter ali um espírito à espreita. Pode manifestar um demônio ali. Você sabia que pode? Nós acostumamos muito a fazer reuniões muito calmas, muito tranquilas, mas a coisa pode ficar bagunçada. E, encerrando o capítulo, Jesus se depara com a mulher do fluxo de sangue e a filha de Lázaro morta, e Jesus ministrando cura e ressurreição. Eu queria só fechar aqui de que todas as nossas reuniões de casa de paz precisa ter um momento de qualidade de oração por cura no final da reunião. Nós precisamos muito disso. Por quê? Esse é o momento chave de Jesus manifestar o poder dele na vida dessas pessoas. Se tem algo que realmente impacta, que é impactante na vida do não crente, é uma experiência sobrenatural com o Senhor. É ver Jesus curando, é ver Jesus agindo de forma palpável num desafio da pessoa. A pessoa está ali enferma, a pessoa está ali com um gigante, um problema na família, um problema financeiro, uma crise conjugal. Todas essas dificuldades que essas pessoas trouxerem para vocês é uma oportunidade divina do poder de Deus se manifestar. Então nós precisamos olhar isso de forma assim, quando a pessoa chegar para você, olha, eu queria que orasse por mim, porque eu tenho um caroço. Meu irmão, você tem que pular para cima e falar, vem aqui agora, que Jesus vai te curar. Achei interessante que uma das últimas ministrações no Tadel do pastor Jackson, ele falou da experiência do pastor Ademir, que movimentou a célula para a casa de uma pessoa, fez um tempo essa célula lá nessa casa, porque a pessoa estava com câncer com um decreto de estado terminal. E durante esse tempo que a célula estava lá, eles oraram para aquela família, oraram para aquela pessoa, e a pessoa foi curada. Até então, o pastor Ademir era um chacareiro da Igreja da Paz. E a partir dessa experiência, até a vida dele mudou. O homem virou pastor. Então, essas oportunidades, esses gigantes da vida, que vocês vão se deparar, são oportunidades-chave da manifestação do poder de Deus. Certa vez chegaram com uma pessoa enferma para Jesus e falaram, Senhor, quem foi que pecou? Foi o pai dele? Foi a mãe dele? Por que essa doença está sobre ele? Jesus falou assim, não foi o pai, não foi a mãe, não foi ninguém. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Isso aconteceu para que Deus fosse glorificado. Então, olhe para esses problemas, para essas dificuldades, com esse olhar de fé.